gostaria de compartilhar esse salmo, Salmo 116. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Feche ainda mais uma vez os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, nós lemos a tua palavra. E a semelhança do salmista, Deus, temos tantos motivos para agradecer. E queremos realmente, Deus, ser sempre gratos ao Senhor. Sabemos que a gratidão é algo que agrada ao Senhor. Sabemos que a gratidão, Deus, é o reconhecimento acerca dos teus feitos, acerca das tuas misericórdias, acerca da graça do Senhor, que é um favor imerecido. E queremos realmente, ó Deus, somar nossas vozes a esse texto para engrandecer o teu nome. Para realmente, Deus, agradecer, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E sim, Deus, entendemos a semelhança do salmista que, ó Deus, se faz necessário que como gratidão, como ato de gratidão, nossa alma se volte para o Senhor. A semelhança dele, que darei ao Senhor por todos os teus benefícios. Dispõe o nosso coração, Deus, a nos dedicarmos ao Senhor. Dispõe o nosso coração, Deus, a nos darmos mais e mais ao Senhor. Dispõe o nosso coração para investir na obra do Senhor, para sermos úteis em tuas mãos. Dispõe o nosso coração. Fala conosco, desperta-nos, abençoa-nos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu acredito que o momento máximo deste salmo é o que está no verso 12. Diante da consciência dos benefícios, diante da consciência das bênçãos, diante da consciência do favor de Deus constante sobre a vida do salmista e nós, sobre as nossas vidas, esta pergunta é uma pergunta que revela, sim, um entendimento acerca da nossa gratidão, um entendimento acerca do fato de que compreendemos, sim, que o Senhor é bom e tem operado muito além do que de fato nós merecemos. Diz o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O salmo se movimenta nesse clímax. O que darei ao Senhor? O que irei retribuir ao Senhor por tudo quanto Ele me tem feito? E é muito interessante, irmãos, porque em todos os salmos, o salmista ele vai enumerando feitos maravilhosos de Deus. Feitos esses que realmente movem o seu coração a uma atitude de gratidão.
Nos versos 1 e 2, ele diz que o Senhor inclina o seu ouvido, ouve a sua voz e as suas orações. Versos 3 a 5, ele diz que o Senhor é misericordioso, benevolente e justo. O Senhor livra os seus santos de profunda angústia, tristeza e laços de morte. Versos 6 e 7, ele diz que o Senhor cuida dos simples, dando-lhes força e os salva. Versos 8 e 9, ele diz: o Senhor livra da morte, das lágrimas, da queda. Versos 10 e 11, ele diz: o Senhor é paciente e longânimo, mesmo diante de nossas dúvidas, medo e incredulidade. Versos 15 e 16, o Senhor se sensibiliza e compadece dos seus servos diante da morte, diante dos grilhões da morte, e os livra. Sem dúvidas, irmãos, este salmo também lança luzes, como o Salmo 39, para aquilo que o Senhor Jesus faria na cruz do Calvário, nos livrando realmente da morte, nos livrando realmente de uma eternidade longe de Deus, ausentes da presença de Deus. O Senhor Jesus não só nos reconciliou, mas nos permitiu a vida eterna, nos permitiu viver para sempre com o nosso Deus. Como diz na expressão bíblica, Ele irá tabernacular conosco, Ele irá habitar conosco. Nós o veremos com os nossos próprios olhos. Nós o adoraremos face a face. Isso é extraordinário. Isso é bendito. E certamente o autor desse salmo, ele lança luzes para aquilo que o Senhor faria. O livramento da morte. O livramento, irmãos, realmente de uma vida de angústia, de tristeza, de sofrimento. Diz a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. É promessa de Deus. É promessa daquele que não pode mentir. O salmista, então, ele enumera razões estas que movem o seu coração a agradecer. E mais, move o seu coração a retribuir a Deus por todos os seus benefícios. Irmãos, Deus espera que haja não só reconhecimento do que Ele faz, mas que haja também da nossa parte retribuição. Eu sei que em muitos lugares onde, na verdade, a corrupção humana domina, eles vão dizer que o que o Senhor espera é dinheiro. Muito mais do que dinheiro. O que o Senhor espera é que você retribua com o seu coração, com a sua fidelidade, com a sua obediência. O que Deus espera é que haja da sua parte realmente uma disposição de todo o coração de servi-lo. E onde quer que você esteja, que você realmente testemunhe acerca desse Deus tão glorioso, tão maravilhoso, que opera em todo tempo para o seu bem. Palavras extraordinárias como a de Isaías, de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus jamais nos decepciona. Josué, no final do seu livro, ele declara: Deus jamais falhou em nenhuma de suas promessas, nenhuma. O nosso Deus é fiel, embora tantas vezes sejamos infiéis. E o salmista, então, irmãos, nos leva a compreender o valor dos benefícios de Deus. E ele, compreendendo isso, ele nos exorta a retribuirmos a Deus. Ele vai falar de coisas preciosas, que eu gostaria que você atinasse para elas. Coisas preciosas que eu gostaria que você realmente pensasse. Em primeiro lugar, você vai percebendo que, como ato de gratidão, o salmista, ele entende algumas coisas que fazem com que o seu coração realmente esteja em paz, permaneça em paz. Ele então passa a elaborar, a partir de sua mente e coração,
a sua confiança, e que é uma confiança cada vez mais inabalável em Deus. Para os irmãos terem ideia, no verso 15, o salmista tem a consciência que o seu futuro está garantido, o seu futuro está nas mãos de Deus. O texto diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Há um entendimento errado acerca deste texto, deste verso, onde muitos acreditam que Deus tem prazer em ver os seus filhos morrerem. Mas não é bem esse o sentido do texto. O que o texto, na verdade, quer dizer é que, ainda que os santos venham a passar pela morte, o Senhor é aquele que vela por eles, o Senhor é aquele que atua para que eles realmente passem pela morte, que é uma realidade de todos, e que estejam na sua presença. O Senhor é aquele que trabalha para que, na verdade, mesmo o vale da sombra e morte, seja um vale onde a gente passe por ele, em segurança, guardados pelo Senhor, protegidos pela sua bondosa mão, e nos guie, nos direcione para realmente aquele lugar que Ele nos preparou, aquele lugar que Ele realmente separou para cada um de nós. E é interessante porque existe um escritor chamado Alan Hartman, que ele vai dizer que é como se o Senhor dissesse assim: olha, eu não tenho prazer que você morra, mas eu tenho prazer em todo o tempo cuidar de você e saber que por toda a eternidade você estará comigo. Eu não tenho prazer em ver o seu sofrimento e esse sofrimento ser culminado na morte. Não há prazer da parte de Deus em ver o nosso sofrimento. Mas Ele é aquele que atua juntamente com esta dor para aperfeiçoar o nosso coração. E para realmente nos dar a certeza de que Ele nos tem preparado um lugar. É interessante a versão NVI, que ela vai dizer assim: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Enquanto na tradução, Revista Atualizada, fala que Deus tem prazer, nesta versão ele já diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. Webster ele vai dizer assim: os servos de Deus são imortais até que tenham concluído seu trabalho aqui na terra. É muito interessante essa fala dele, porque enquanto o Senhor não determinou o dia da sua partida, o dia do seu fim, você é imortal. Você permanecerá vivo, mas no dia da sua partida você irá para a eternidade, até o dia onde o Senhor nos reunirá novamente ao corpo e onde estaremos com o Senhor para todo o sempre. Outra coisa interessante que gera no coração do salmista uma confiança inabalável é o que está no verso 16. Ele diz assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. É como se o salmista fizesse referência ao seu próprio passado, ou tudo aquilo que de alguma maneira pudesse aprisioná-lo ao passado. Ele diz que o Senhor é quem o livra, o Senhor é quem na verdade o liberta, o Senhor é quem na verdade o faz prosseguir, o faz caminhar. Então o salmista tem paz em relação ao passado, o salmista tem confiança em relação ao futuro, e estas também são razões suficientes para que ele retribua ao Senhor por todos os seus benefícios. Então ele vai dizer, em primeiro lugar, verso 9, o que ele vai fazer em retribuição aos feitos de Deus? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O salmista dispõe o seu coração a andar na presença de Deus e deixar isso muito bem claro aos olhos de todos. Ele serve ao Senhor. Ele é o servo de Deus. Eu viverei para a glória do Senhor, por onde quer que eu andar. Andarei na presença do Senhor, diante dos homens, diante daqueles que, na verdade, são como que eu,
frágeis, pequenos, mas que podem ser despertados para a gloriosa comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ele resolve andar na presença de Deus em todo o tempo. Uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida de submissão, uma vida de obediência. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Viverei na presença de Deus. Caminharei em obediência. Farei com que os homens percebam que eu sirvo a Ele, que o meu coração pertence a Ele, que eu não sigo as normas deste mundo, que eu sigo as normas dEle, que eu faço parte do seu reino, e o meu viver é para a glória deste Deus. Irei retribuir ao Senhor andando na sua presença, mesmo que eu seja criticado, mesmo que eu seja escarnecido por causa da minha fé. Disponho o coração a andar na presença do meu Deus. Isso obviamente de maneira clara, né? A gente sabe dos agentes secretos, né? A pessoa que se fala ou se diz cristã, mas ninguém sabe o que é. E quando você olha, parece agir como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. O salmista não. Dispõe o coração a andar na presença de Deus, e isso será percebido por todos os homens. Em segundo lugar, diz o salmista, verso de número 13, parte A: tomarei o cálice da salvação. O que farei para retribuir os feitos de Deus? Ele declara: tomarei o cálice da salvação. O que é tomar o cálice da salvação? É muito interessante nós não confundirmos o que o salmista está dizendo, porque de fato o cálice pesado, difícil, foi aquele que o Senhor tomou. O cálice amargo foi o que o Senhor Jesus tomou. Esse cálice para nós é um cálice suave, doce. Então, em primeiro lugar, temos que ter a consciência que a salvação que nos é gerada pelo que Cristo operou na cruz, irmãos, ela causou um grande sofrimento e dor no nosso Salvador. Mas para nós ela é algo doce, ela é algo suave, ela é algo transformador. Não podemos dar nada a Deus. O que você pode dar para Deus? Não há o que darmos para Deus. Não temos de nós mesmos nada para dar para Deus. Não há nada de nossas próprias mãos que pode ser dado ao Senhor. Na verdade, daquilo que Ele nos dá, é que nós voltamos a Deus. Não há nada em nós. Daquilo que o Senhor nos tem dado, nós então retribuímos ao Senhor. Da sua graça, do seu favor, misericórdia e bondade, nós então retribuímos ao Senhor. E obviamente, ao fazermos isso com o nosso próximo, também estamos fazendo ao Senhor. Assim João declara na sua primeira carta. Então, meus irmãos, nada nós podemos fazer a não ser tomar esse cálice, recebê-lo com gratidão, com alegria. O Senhor morreu por nós, o Senhor deu a vida por nós. Reconhecer essa salvação, vivê-la, anunciá-la, proclamá-la, viver de fato como um salvo. O salvo é aquele que tem um compromisso com o seu Salvador. O salvo é aquele que é submisso ao seu Senhor. O salvo é aquele que vive uma vida de obediência ao seu Salvador. Então diz o salmista: tomarei o cálice da salvação. E tudo o que implica esta salvação, e tudo aquilo que envolve esta salvação, eu irei tomar, eu irei assumir. Derek Kidner, ele vai dizer: o cálice da salvação sugere a dádiva de Deus ao homem mais do que uma oferta a Deus da parte do homem. O homem é o suplicante, o recipiente, antes de ter qualquer coisa para dar. E suas únicas ofertas são as dádivas de gratidão.
Gratidão. Tomarei o cálice da salvação. Por outro lado, tomar o cálice da salvação implica em assumir a responsabilidade acerca dos seus compromissos para com Deus e das consequências que virão deste compromisso com o Senhor. Perseguições, zombaria, muitas vezes perdas, muitas vezes sofrimentos. Mas é tomar o cálice tendo consciência da responsabilidade que vem junto. A consciência de tudo aquilo que envolve assumir ser um salvo em Cristo Jesus. E isso de forma clara, de forma realmente notória a todos. Mas em terceiro lugar, ainda no verso 13, parte B, diz o salmista: e invocarei o nome do Senhor. Me fez lembrar de Jeremias. Jeremias vivendo um momento de angústia. O Senhor se volta para Jeremias e diz assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O coração de Jeremias estava angustiado. Deus havia usado o seu servo para anunciar a mão do Senhor que viria pesando sobre eles, o exílio que viria como consequência dos seus pecados. Jeremias, Isaías também tentou avisar, tentou na verdade despertar o coração do rei, o coração do povo, mas eles não aceitaram. Pelo contrário, Jeremias foi preso, o rei mandou prendê-lo. Jeremias estava angustiado, Jeremias estava realmente aflito, e o Senhor então se volta para Jeremias e diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Trarei conforto ao seu coração, trarei esperança à sua vida. Invocar o nome do Senhor, clamar pelo nome do Senhor. Ele repete isso também no verso 17. Irmãos, invocar o nome do Senhor é, além de clamar pelo seu nome, é comprometer-se com este nome. É como se você assumisse realmente tudo aquilo que vem junto ao chamar pelo nome de Deus, ao clamar pelo nome do Altíssimo. E Deus não espera que a sua atitude seja uma atitude vã, ou seja, você chama a Deus, você invoca a Deus à toa. É por isso que um dos mandamentos proibidos é invocar o nome do Senhor de forma vã. Essa atitude, irmãos, de invocar o nome do Senhor de forma responsável, entendendo que o Senhor é quem trabalha em nosso favor, o Senhor é quem conduz os nossos passos, o Senhor é quem realmente abençoa as nossas vidas. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso. Um dos momentos onde podemos perceber a nossa maturidade é quando temos a capacidade de ver Deus em todas as coisas, de ver Deus por trás de todas as coisas. Tudo o que acontece tem a mão de Deus, tudo, absolutamente tudo. E quando nós temos essa compreensão, não só temos paz, como também a segurança de saber que aquele que trabalha em favor daqueles que nele esperam estão guardados, protegidos, abençoados por este Deus. O salmista então dispõe o coração para invocar o nome do Senhor, para realmente dar prioridade ao Senhor. É muito interessante como muitos invocam tantos nomes, tantas pessoas, tantas situações, tantos socorros terrenos. O salmista dispõe o coração, antes de qualquer coisa, a invocar o nome do Senhor. Outro salmista chega a dizer: muitos confiam em carro, outros em cavalos, nós porém confiaremos no nome do nosso Deus. E é essa disposição do salmista, realmente confiar inteiramente no Senhor, e entender que do Senhor vem a sua salvação. Não há em qualquer outro, não há em nenhum outro, somente do Senhor vem a nossa salvação. Ele dispõe o coração a invocar este nome.
e a se comprometer com Ele. Eu não sei se você já fez um exercício de tentar imaginar a Deus em sua grandeza. Não sei, é quase impossível. Mas quando você começa a contemplar tudo que foi criado na natureza, quando você começa a contemplar os astros, eu não sei quem já teve a oportunidade de olhar por um telescópio e tentar analisar algumas galáxias, é algo extraordinário. Ou quando você tem a oportunidade de fazer um mergulho e você olha no fundo do mar, até onde você pode ir ali, aquelas belezas maravilhosas, você começa a contemplar a grandiosidade desse Deus, a sabedoria, a inteligência, a criatividade. E você passa a perceber que você não está diante de um ser igual, ele é um ser superior. Ele é um ser muito maior do que você pode mensurar. E quando você passa a ter essa consciência, poxa, você está diante desse Deus e você está, não de qualquer jeito, mas você teme, você tem medo, você está diante do Todo-Poderoso, do Glorioso. Em alguns momentos a palavra de Deus chega a dizer, sejam poucas as suas palavras, você está diante do Altíssimo. Eu sei que muitas vezes nos é vendida uma imagem de um Deus muito bonzinho, de um Deus é terrível. Ai daquele que cair na mão ou nas mãos do Deus vivo, é o que diz a palavra. Deus é terrível. Mas Deus também é um Deus de graça, amor e bondade. Tudo isso faz parte do seu caráter. Mas tudo isso nos leva a perceber que Deus não é um qualquer, um igual, que eu posso pôr tipo a mão no ombro, e aí meu camarada, tudo bem? Ele é aquele diante de quem os servos do Senhor, quando viram, se prostraram, caíram aterrados, desesperados. Isaías declarou, ai de mim, eu vi o Senhor. Não sei se você já parou para imaginar, o discípulo amado foi João. João é retratado como aquele que se inclina no peito de Cristo, fala da intimidade, da amizade. Quando João vê o Senhor Jesus glorificado, ele cai de joelhos desesperado como morto. O amigão dele. Embora amigo, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Ele cai prostrado, e o Senhor o toma pela mão direita e o levanta. Deus não é nosso igual, Deus não é um qualquer, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus mesmo declarou, olha, você está temendo os homens? Tema antes aquele que pode lançar no inferno tanto a sua alma quanto o seu corpo. É esse que você tem que temer, o Deus Todo-Poderoso. Este que tem o nosso destino em suas mãos, é este que você tem que temer. Então, quando o salmista dispõe o coração a invocar o nome do Senhor, ele não está invocando um qualquer, ele não está invocando um igual, ele está invocando o Todo-Poderoso. Tem que haver temor, tem que haver medo, tem que haver reverência, tem que haver respeito. Invocarei o nome do Senhor, clamarei pelo meu Deus e Salvador, viverei na dependência dele. Mas em quarto lugar, verso 17, diz o salmista, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Eu não sei se você já parou para pensar nesse termo, né? Sacrifícios de ações de graças, ou sacrifícios de gratidão. Por que sacrifícios de gratidão? Porque nem sempre você agradece pelo que você está sofrendo ou pelo que você está passando. Mas você entende que tal sofrimento ou tal circunstância que você está passando visa o seu bem. A sua gratidão não é em si pelo sofrimento, não é pela dor, mas por aquilo que o Senhor irá gerar através dele.
Então, muitas vezes, com lágrimas, você agradece. Deus está doendo, Deus está difícil. Ou como Davi pela manhã, Deus desvia o olhar só um pouquinho, para eu tomar fôlego. Está difícil, está pesado. Mas ele então, diante da dor, diante do sofrimento, diante da perda, ele agradece a Deus, pois ele sabe que isso é agradável ao Senhor. Porque maduro é aquele que compreende que, embora as circunstâncias não pareçam favoráveis, Deus está no controle de todas as coisas e, por fim, fará o melhor para as nossas vidas. Então há gratidão. Está chorando, mas há gratidão. Há dor, mas há gratidão. É um sacrifício. Mas há um Deus que trabalha em favor daqueles que lhe esperam. Há um Deus que opera muito além do que pedimos ou pensamos, através do poder dele que opera em nós, diz o apóstolo Paulo. Sacrifícios de ações de graças irei te oferecer. É interessante que alguns comentaristas têm uma visão um pouco diferente. Por exemplo, Spurgeon, ele vai dizer que os sacrifícios de ações de graças podem ser traduzidos como um amor secreto, uma conduta santa, cânticos sagrados, testemunhos públicos, dádivas e obras especiais. Ou seja, oferecerei ao Senhor sacrifícios, ou seja, algo que realmente me custe, mas que eu farei para a glória do Senhor, para o reino de Deus, como um ato de gratidão. Charles Swindoll, ele vai dizer que é como se o salmista, no alto de um pináculo, ele chegasse à conclusão de que diante de qualquer situação ou circunstância, o que ele deveria fazer era louvar ao Senhor, mesmo não entendendo o momento, mesmo não entendendo o porquê, mesmo não entendendo as circunstâncias. Eu louvo ao Senhor. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei os porquês, Deus sabe. Eu confio no Senhor e eu louvo ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. E também esse entendimento de, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda, mesmo em meio à dificuldade, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Eu não sei o que ele está fazendo, mas Deus sabe. A gente olha para a vida de José, né? José era um filho mimado, né? Um filho querido de Jacó. Era um irmão odiado pelos seus irmãos, porque era o queridinho do papai. O papai dava presentes para ele à vista dos outros. Certa vez o pai mandou que ele fosse ver o que os irmãos estavam fazendo. Ele foi e voltou para contar para o pai: ó pai, fazendo isso, sim. Ele era o dedo duro. Era o filhinho do papai. O filhinho do papai foi vendido como escravo. O filhinho do papai foi, na verdade, servir um homem chamado Potifar. A mulher de Potifar se apaixonou por ele. Ele tentou sair fora, mas ela conseguiu incriminá-lo e ele ficou 2 anos na prisão. Na prisão ele teve sonhos e revelou esses sonhos ao copeiro, ao padeiro. E algo que ele os orientou: quando você sair daqui, lembrem-se de mim. Mais anos se passaram, até que Faraó teve um sonho. E aquele que ele estava preso lembrou-se: olha, o ensino hebreu que revelou sonhos. Aí começam as transformações. O texto não fala, mas eu fico imaginando o coração apreensivo de José, os questionamentos: mas meu Deus, por quê? Mas ele faz uma declaração tão extraordinária de maturidade. Ele vai dizer assim aos irmãos, né: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bênção, para esse fim que hoje vocês veem, para o que está acontecendo nesse momento, pessoas sendo salvas. Oferecerei ao Senhor sacrifícios de ações de graças. Terei sempre um coração grato, não importa a situação, não importa a circunstância.
A gratidão é algo, irmãos, que quem de fato tem, sempre olha com olhos assim de complacência e assim com longanimidade aquele que sempre agiu e que realmente faz com que haja essa gratidão. Eu gostaria de contar uma experiência pessoal. A minha caçula, ela estava estudando numa escola e ali ela estava sofrendo bullying, porque o pai dela era pastor, e os coleguinhas souberam que o pai dela era pastor e começaram a zombar, me chamando de cachorro, de pastor alemão, aquela coisa, e ela começou a sofrer muito com isso, entre outras coisas. Como é que nós descobrimos isso? Ela escrevia num diário todas as coisas que aconteciam e colocava debaixo do travesseiro. A minha esposa viu e me chamou. Eu fui na escola conversar com a coordenadora. Mostrei para ela o que estava escrito e pedi que ela intervisse, e ela interviu. E interviu de uma forma tão espetacular, levando toda aquela turminha a entender o valor que o outro coleguinha tinha e realmente entender que todos possuem crenças e que precisamos respeitar todas. Enfim, trabalhou de uma maneira tal que a minha filha passou a sentir-se realmente acolhida naquela turma. Tamanho foi a nossa gratidão por esta mulher. Aconteceu de, no futuro, ela tornar-se colega de escola da minha esposa, trabalhar com a minha esposa. E eu me lembro que durante 2 anos eu desviava o meu caminho, 2 anos, para levá-la até um lugar, todo dia. E aquilo não me deixava em nenhum momento constrangido ou com raiva, porque havia gratidão por tudo que ela tinha feito. Essa gratidão me movia a agir em favor daquela mulher, em abençoar aquela mulher, não importa quantas vezes fossem necessárias. Ela abençoou minha filha, ela cuidou da minha filha. Durante 2 anos nós fazíamos esse trajeto. 2 anos. E sempre houve no coração da gente, meu e da minha esposa, gratidão por aquela mulher. Hoje somos amigos. Temos falado do amor de Deus para ela. Esperamos em Deus que um dia ela abra o seu coração diante do Senhor. Muito católica. Então, irmãos, a gratidão é algo que precisa mover as nossas atitudes em favor daqueles que têm realmente operado e atuado na nossa vida para o melhor. E sem dúvida essa gratidão para com Deus deve ser algo que realmente venha mover os nossos corações. Mas em último lugar, irmãos, versos 14, 18 e 19, olha o que diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Como um ato de gratidão pelos benefícios de Deus, o salmista decidiu no seu coração realmente cumprir todos os seus votos, os seus compromissos, as alianças que ele estabeleceu com o Senhor. Não sei se já aconteceu com você, mas conheço pessoas assim, que no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de, enfim, fazem 1001 votos a Deus. Se comprometem e falam: ó Deus, a partir de hoje eu vou ser fiel. Ó Deus, a partir de hoje eu vou estar na tua presença. Ó Deus, a partir de hoje eu vou ler a tua palavra. Se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer aquilo, a partir de hoje. Quantos de nós, no momento de crise, fazemos votos? Aí quando a coisa está boa, nem sequer nos lembramos dos compromissos, das alianças feitas. E Deus nos traz uma palavra de repreensão muito séria. Em Eclesiastes 5, versos 4 e 5, ele diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, que votes e não cumpras. O voto, irmãos, é uma expressão daquele que não só compreende o poder daquele que opera,
mas que sabe também que existe uma contraparte, ou seja, se há uma aliança, se há um voto, há aquela parte que a quem eu votei irá realizar, irá cumprir, mas há uma parte que me diz respeito, e eu preciso cumprir, do contrário eu estarei agindo como um tolo, uma criança. Deus não nos pede voto nenhum. Não há necessidade de votos para você obter as bênçãos de Deus. Embora muitos façam votos. Embora muitos usem o próprio voto como um meio de balizar o seu caminho, ou como um meio de proteção para si mesmo. Não, eu votei, eu tenho que cumprir. Eu tenho que assumir, eu tenho que cumprir, eu tenho que ir até o fim. Se eu não tivesse feito o voto, talvez eu agisse de outra forma. Mas eu fiz o voto, então não tem jeito. Então é como se o voto fosse um meio de forçá-lo a fazer. E ele faz. Ele tem responsabilidade, ele não é tolo, não é uma criança. Já contei isso antes, mas vale a pena contar de novo. Uma família de amigos. Durante um tempo a gente se encontrava e estávamos juntos. Eu sempre fazia um espaguete com molho à bolonhesa, que Tiago e Hudson conhece, e toda vez que fala fica quase que babando, enfim. Amém. Amém, né? Um queijinho ralado, queijinho canastra, enfim. Nós sempre nos encontrávamos e eu fazia essa macarronada, esse negócio, era um momento festivo, alegre. Passado alguns anos, não sei porquê, não nos víamos mais, e aconteceu de marcarmos um encontro na minha casa. O que foi que eu fiz? Aquele macarrão. Aí no momento que nós servimos a mesa, a esposa daquele irmão olhou para mim e falou assim, eu falei, o que foi? Pastor, eu fiz um voto a Deus. Eu falei, que voto? Se ele me desse tal coisa, eu nunca mais ia comer macarrão. Eu falei, minha filha, como é que você faz um voto desse? Tem gente que faz voto nunca mais comer chocolate. Olha a bobagem. Pelo amor de Deus, olha os votos que o povo faz. Nunca mais ia fazer isso, nunca mais. Uns votos, desculpe irmãos, um voto que te aprisiona. E te leva às vezes até a condenação, que você fica vendo lá. Ela olhou para mim e falou, pastor, será que é pecado eu comer macarrão? Eu falei, é melhor você não comer. Eu não sei o que a gente tem aqui para preparar, vamos preparar outra coisa. Mas eu falei, por que você fez isso? Você gosta tanto de macarrão? Para que privar-se disso? Não te prejudica, obviamente, coma de forma comedida, não te prejudica. Por que você foi fazer isso, minha irmã? E quantas vezes a gente entra numa dessas, a gente faz uns votos, desculpa a expressão, mais besta do mundo. Vou parar de fazer isso, vou parar de comer aquilo. Aí encontra a família, você fica lá chupando o dedo e com raiva de si mesmo, e esbravejando contra, por que eu fui fazer esse voto? A palavra de Deus diz, irmãos, que os votos, eles são uma postura que assumimos diante do Senhor de maturidade. No sentido de que, olha Deus, eu me comprometo a fazer tal coisa, crendo que o Senhor operará na minha vida, na minha família, enfim. Ou até mesmo clamando ao Senhor que cumpra uma promessa, clamando ao Senhor que realize uma promessa. Mas entenda, Deus jamais nos pediu voto algum. O crer no Senhor para Ele já basta. Mas alguns precisam forçar a si mesmos. Mas jamais façam votos que não tenham consciência ou a capacidade de cumpri-los. Porque Deus te verá como um tolo, como uma criança. Mas o que significa isso? Significa que existem bênçãos que você jamais terá, porque essas bênçãos são dadas a pessoas maduras, e não a crianças, e não a tolos. Significa que você estará privando a si mesmo das bênçãos de Deus, porque Deus não irá dar determinadas bênçãos a crianças, a tolos. O não cumprir votos, irmãos, na verdade nos priva de muitas bênçãos.
Deus não quer ter tolo diante da sua presença. Ele quer sábios, inteligentes, entendidos, capazes. Deus não nos pede voto nenhum. E é interessante que alguns comentaristas dizem que essa insistência do salmista em dizer que irá cumprir os votos é porque ele, diante dos benefícios de Deus, ele tomou consciência que havia votos que ele não havia cumprido. Havia compromissos que ele fez que ele ainda não tinha realmente estabelecido ou cumprido, enfim. E ele então por 2 vezes declara: eu farei, e farei isso em público. Eu quero que todos vejam que eu fiz votos, que eu fiz um compromisso e eu estou cumprindo diante do Senhor. Eu quero que seja um testemunho para todos. Então, irmãos, o salmista, ele vai dizer: olha, o que irei retribuir ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então ele fala: andarei na presença do Senhor. Ele fala: tomarei o cálice da salvação, assumirei isso, invocarei o nome do Senhor. O Senhor é o meu Salvador. Oferecerei sacrifícios de ações de graças e, por fim, cumprirei os meus votos. Assumirei os meus compromissos. Serei leal às minhas alianças. Não sou criança. Não quero voltar atrás da minha palavra. Eu tenho honra. Está percebendo? E, obviamente, não cumprir um compromisso ou um voto é uma desonra. As pessoas não passam mais a te olhar com os mesmos olhos. Cuidado com fulano, ele promete as coisas e não cumpre. Cuidado com fulano, ele faz uns compromissos com você, mas na hora ele não aparece. Cuidado, ó. Então, meus irmãos, o salmista, ele dispõe o coração a realmente retribuir a Deus por todos os seus benefícios, por todo ato de bondade, como um ato de gratidão. E eu achei por bem trazer esse texto exatamente porque estamos completando 33 anos de bênçãos. Alguns chegaram por agora, outros já estão há mais tempo, mas certamente todos nós podemos testemunhar dos feitos de Deus. E Deus espera que haja da nossa parte essa retribuição de gratidão, de reconhecimento, né? Que haja realmente da nossa parte esse desejo de andar na presença de Deus, de assumir que somos salvos em Cristo Jesus, realmente de viver uma vida onde, na verdade, nós somente invocamos a Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, é Ele que eu invoco, é Ele que eu clamo. Ele é o meu Senhor. Mesmo diante da dificuldade, vou ser grato. E se eu assumir compromisso, eu vou cumprir. Por que assumiu? Eu me comprometo a ajudar as missões X por tantos meses. Aí chega um mês e agora? Eu podia fazer outra coisa com esse dinheiro. Para que se comprometeu? Ninguém mandou você fazer isso. Fez? Cumpre. Você não é homem não, você não é mulher não, não honra as suas causas não. É por aí. Seja homem, seja mulher, honre o seu compromisso. Então, irmãos, o salmista, ele nos ajuda a perceber isso, a realmente termos sempre um coração grato ao Senhor. Então, queridos, que Deus nos abençoe em todo tempo, não só reconhecermos a Deus, mas os feitos de Deus nas nossas vidas. E devemos realmente, como o salmista fez aqui, né, ele começa dizendo: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Reconhecer mesmo que diante da dificuldade precisamos buscar a Deus, reconhecer mesmo que Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, reconhecer mesmo que, embora as circunstâncias difíceis, Deus está no controle e sempre irá operar para o melhor de nossas vidas. Não tenha dúvida disso. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Promessa de Deus, promessa daquele que não pode mentir, diz Paulo. Então eu quero convidá-lo a fechar os olhos, a pensar um pouco sobre isso, a pensar na sua vida, aquilo que Deus tem feito ao longo dos anos, tantas experiências maravilhosas, tantas bênçãos recebidas,
tantas dificuldades também vividas, enfim. O que você poderia, como um ato de gratidão, oferecer a Deus? O que você poderia, como um ato de gratidão, retribuir ao Senhor? O que você poderia? O salmista nos dá algumas dicas aqui. Quem sabe você pode pensar em outras. Mas o que o salmista quer nos ensinar, o que o Espírito Santo quer nos ensinar através desse texto, é que a gratidão é algo que agrada profundamente o coração do nosso Deus. Profundamente. Lembram-se dos 10 leprosos? Apenas um voltou para agradecer. O que Jesus perguntou? Onde estão os outros 9? Deus se agrada da gratidão. Então pense nisso por um instante e faça a sua oração. Quem sabe você irá realmente estabelecer diante do Senhor alguns passos, alguns compromissos. Feche os seus olhos, faça a sua oração em nome